Olá, boa noite. Já vi que a Ana entrou, né? Boa noite. Vamos começando nossa live da semana, não é mesmo? Vou aguardar umas pessoas irem entrando, certo? A live é sobre trabalhar em tempos de quarentena e pandemia. Essa é a parte 2, né? A gente tem a parte um salva no nosso GTV. Aí depois que passar essas, né? Aproveitem para ver essa ao vivo, que aí vocês podem ir perguntando. Depois vocês podem ir lá dar uma olhada. Tá sem áudio? Vamos ver. Deixa eu ver. Tá com áudio, por favor, vão me dizendo. Melhorou? Tá com áudio agora? Como é que tá? Tá áudio? Tá, tô me vendo direitinho? Está com áudio bom. Pronto, ótimo. Está ok, ótimo, pronto. Vamos aguardando, né, mais pessoas irem chegando pra gente poder começar nossa live de hoje com a Elizabeth Cavalcante, que é psicanalista, sócia do CPPL, associada ao CPP, né, psicanalista do CPP. Normal, né? Ótimo, pronto. Eu vou aguardando vocês irem chegando, certo? Pra gente começar a nossa live da semana, né? Sobre esse tema tão importante, né? Que é o trabalhar em tempos de quarentena e pandemia, né? Essa é a live parte 2, né? Vou repetindo assim pra quem tá chegando agora, né? A gente tem a parte um salva no nosso GTV. Aí quando acabar essa aqui, vocês podem ir lá conferir a parte um, né? Pra não perder o ao vivo, certo? Vou aguardar mais gente chegando. Boa noite pra quem tá chegando. Guardar. Vamos lá, esperando. Eu vi que a Ana Elizabeth já tá por aqui, né? Que é quem vai falar hoje, né? Ana também tem um podcast, né? Uma página no podcast. Acho que é na JC, que acontece semanalmente também sobre o mesmo tema. Depois vocês podem conferir. A gente sempre divulga aqui, né, no nosso Instagram. Aguardando vocês irem chegando mais pessoas. Boa noite para quem tá chegando agora. Aguardar pra gente começar a nossa live da semana. Boa noite. Já já eu vou e chamo a Ana pra gente poder começar. Vamos lá. Boa noite. Vamos lá para começarmos nossa live, né? Sobre trabalhar em tempos de pandemia e quarentena. Parte 2. Olá, boa noite. Vamos lá, acho que a gente pode ir começando, né? As pessoas vão chegando também mais aos poucos. Certo? Vou me apresentar, né? Mais uma vez, sou Clarice Buriti, psicóloga, sócia do CPPL. Certo? Vou estar aqui mediando mais uma vez com vocês, né? A live sobre trabalhar em tempos de pandemia e quarentena, né? Parte 2, que será feita por Ana Elizabeth Cavalcante, psicanalista, sócia do CPPL, associada ao CPP, né? Psicanalista do CPP. Para começar essa live sobre esse assunto tão importante, né, que é pensar no trabalho, né, nesse período de quarentena e pandemia. Como eu já falei para os que estavam aqui um pouquinho mais cedo, assim, um pouquinho antes, né, a parte um dessa live, né, sobre esse tema, né, está salvo no nosso canal do GTV aqui no Instagram. Aí depois, quando acabar isso aqui, vocês podem ir lá conferir, certo? Mas aproveitem para ficar nessa, vão fazendo os comentários, as perguntas, que na medida do possível eu vou estar encaminhando para Ana, certo? Durante a live, para ela poder ir, na medida do possível, também respondendo, comentando, certo? Vou chamar a Ana. Aqui. Guardando, Ana Elizabeth. Ana que também tem, né, como eu comentei, um podcast sobre trabalho, né, no canal do JC. Ela pode confirmar quando ela chegar, que a gente sempre está divulgando por aqui, aguardando.
Pronto. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Clarice. Boa noite a todos que estão aí entrando para ter mais uma conversa, né, É. conosco sobre esse tema, né? Esse tema que é tão importante, né? Tão central Uhum, na vida, né? sim. Então, daí o nosso interesse, né, em conversar, em pensar juntos sobre tudo, né? Sim. Tá tudo bem aí, a imagem tá bem. Tá, tudo certo. Pra mim, Ana, tá um pouquinho escura a sua. Eu não sei se Deixa, é o meu ângulo. deixa eu ver se eu acendo aqui, peraí, viu? Tá, Melhorou agora? melhorou. Melhorou? Uhum. Pronto, o som tá bem, Tá bem. tá ouvindo bem? Uhum. Tá bom. Podemos Pronto. então Então, começar? podemos. Tem alguém aqui comentando assim, né, pra gente desativar o comentário, né? Mas a gente tende a deixar, né, que é interessante pra gente poder construir junto, né? As pessoas irem podendo comentar, perguntar, né? Uhum, Então, vamos deixar ativado aqui. certo. Bom, então comecemos, né? Bom, Uhum. essa conversa de hoje dá continuidade a uma que nós tivemos da última vez, né? Sei lá, umas 4 semanas atrás, né? Talvez. É. Muito bem. E lá a gente falava sobre o impacto, né, da pandemia e da quarentena nas pessoas que tiveram que se remanejar de uma forma muito rápida, sem planejamento, sem programação, Uhum. para trabalhar em casa. A gente sabe que para várias pessoas isso já é uma prática normal, mas para um grande número de pessoas isso foi uma grande novidade na vida. E uma Sim. novidade que causou assim impacto de toda a ordem. Foi sobre isso que a gente conversou da última vez. Foi muito interessante a conversa com muitas perguntas, né? E Sim. então, hoje eu queria falar sobre dois temas, né, em torno do mesmo assunto. Um é justamente das pessoas que estão tendo que trabalhar fora de casa. A última vez foram as Uhum. pessoas, o impacto das pessoas que tinham trabalhado dentro de casa, uma Sim. situação completamente diferente. Agora, as Uhum. pessoas que têm que sair, né, que trabalhar fora de casa, nessa situação, o que foi muito, eu acho que foi muito feliz a coincidência, porque pega exatamente, né, acontece a live nesse momento da retomada, né, da Uhum. retomada parcial aos poucos das atividades, né? E isso a gente sabe que no momento que de fato ainda é muitíssimo precário, né? Muito precário, em que a gente não tem ainda uma consolidação mesmo dessa tendência de queda dos números, né? Mas, Uhum. enfim, então, pessoas que foram, são conclamadas mesmo, são obrigadas mesmo a sair de casa. Bom, então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é justamente a partir de uma pergunta, se eu não me engano, feita por Rafaela Paixão, que da Uhum. última vez me perguntou assim, e o que é que a gente pode pensar, né, sobre o futuro do trabalho? Ou seja, sobre Uhum. o mundo do trabalho pós-pandemia. E aí é esse outro assunto que eu vou abordar também, né? E eu queria colocar assim, quer dizer, o que é esse mundo pós-pandemia e como se insere aí o mundo do trabalho, né? São algumas reflexões incipientes, a gente não pode ter uma ideia clara dentro, né? Quer dizer, ainda no calor mesmo, né? Do acontecimento, desse acontecimento tão estranho para todos nós. Mas, enfim, é inevitável que a gente faça algumas observações e comece a fazer algumas projeções, algumas fantasias até acerca do Uhum. futuro, né? Projetar, inclusive, nossos desejos, né? Sim. Nesse futuro. O futuro é sempre desejado, né? Então, são esses dois assuntos que eu vou abordar hoje, né? Bom, em relação ao primeiro, acho que tem uma coisa muito importante. Bom, primeira coisa, assim, todo o meu reconhecimento e gratidão a essas pessoas que têm que estar trabalhando fora, né? De todos, de toda a ordem. O pessoal do pessoal da saúde, né? É mais óbvio
Mas, mesmo dentro do campo da saúde, tem toda uma gama de profissionais invisíveis e que agora ficaram Uhum. tão visíveis, né? A importância do trabalho. Nos hospitais, por exemplo, pessoal de limpeza, pessoal de apoio, copeiras, quer dizer, todo esse pessoal, minha gente, que é completamente invisível, né? E que agora fica tão clara a importância, né, de todos eles. E também fora da saúde, né? Outros invisíveis também, uma legião de invisíveis, como os garis, os entregadores. Veja a importância, né, dos entregadores, essas pessoas que a gente dependeu absolutamente deles, né, e Uhum. está dependendo ainda absolutamente deles, né, para que pudesse ficar em casa. Então, a esses todos, eu acho que a gente tem uma dívida de gratidão, né, muito grande, de reconhecimento, né, pela importância do Uhum. trabalho. Então, toda a gratidão nesse sentido. E a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte, é da gente entender o que é que significa trabalhar fora nesse momento de pandemia, né? Porque, veja só, qual é a recomendação? A recomendação é fique em casa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é dentro de casa que você protege a si e ao outro, né, de algo ameaçador que está na Uhum. realidade externa. Então, você imagina o que é esse contra, vamos dizer, é o contracomando, né? É aquele que vai de encontro a isso que diz que é da ordem da proteção de si e do outro. Então, você veja que essas pessoas significa serem lançadas, de fato, né? A uma realidade extremamente ameaçadora, o tal inimigo invisível, né, que tanto tem se Uhum. falado. Então, é uma situação realmente muito difícil, muito angustiante, muito mobilizadora mesmo de angústia, né? E então, eu acho que é preciso a gente entender isso, né? Você tem uma realidade externa que, evidentemente, é inflacionada pelo imaginário, por tudo que é recoberto de imaginário em relação à doença, né? A morte, a morte que não pode ser pranteada, quer dizer, são muitas significações muito difíceis, né? Por outro lado, mesmo que a gente limpe, digamos, né, esses revestimentos imaginários da doença, mas fica o dado objetivo da realidade, que de fato Uhum. existe ameaça, né? Quer dizer, o inimigo existe mesmo, existe uma ameaça objetiva, concreta. Então, frente a isso, eu fico pensando quais seriam os movimentos que a gente pode identificar, né? Quer dizer, os movimentos psíquicos mesmo, né? O que é que as pessoas colocam em andamento para dar conta disso? Eu acho que tem um movimento que foi muito claro e é ainda muito claro, né? Que é esse movimento, esse mecanismo da negação, né? O mecanismo da negação, que é esse movimento, esse mecanismo muito primário, um movimento psíquico muito primário, né? Que quanto maior a angústia, o medo, a ameaça, né? Maior é esse movimento de negar, né? De negar aquilo que ameaça. Então, é um movimento muito, muito infantil e que tem um dado que eu acho importantíssimo, que é o seguinte: é um movimento que faz uma espécie de cisão, né? E que nos desliga, de certa forma, da realidade. Esse desligamento da realidade é muito sério. Por quê? Porque a realidade deixa de fazer esse papel de apaziguar, de interferir de interferir na fantasia, de interferir, de incidir sobre o fantasma, né? E então a gente fica completamente à mercê das nossas fantasias e do nosso imaginário, que infla cada vez mais, né? A realidade, nesse sentido, é muito apaziguadora. E quando está em andamento o mecanismo da negação, esse corte com a realidade acontece, né? E então ela deixa de fazer o seu papel, né? Esse papel de Uhum. apaziguar, de incidir sobre a fantasia, né? Então, você veja, isso foi muito visível, né? Nesse movimento, você tem geralmente uma movimentação muito narcísica, né? Uma organização narcísica que se põe em jogo e que coloca em jogo dois movimentos muito perigosos, né? E que a gente viu muito durante a pandemia, tem visto muito, né?
Um que é de partir para cima, quer dizer, quanto maior o medo, mais tem um inflar, né? Quer dizer, Uhum. desse ego narcísico, né? Que fica onipotente, que fica poderoso, eu vou enfrentar, comigo não vai acontecer, né? Isso a gente viu desde do nosso presidente, né? Até as pessoas que diziam, não, isso é coisa para quem é homem de verdade enfrenta o vírus, quem não enfrenta o vírus é porque não tem coragem, não vai me pegar porque eu não vou, porque eu não sou vulnerável, porque eu fui atleta, Uhum. ou então porque uma coisa muito interessante, nós que vivemos num país assim dos privilegiados, né? Alguns desses privilegiados de toda ordem, socialmente, economicamente, também se sentem privilegiados em relação ao vírus, né? Não, se eu pegar, eu tenho uma boa condição de enfrentar, tenho a rede de saúde que vai me assistir, enfim. Então esse é um dos movimentos da negação, é partir para cima, né? E é uma coisa extremamente perigosa, a gripezinha que Uhum. justamente eu estou vendo aí, né? É uma Uhum. gripezinha, não vai me pegar de jeito nenhum. Então, esse é um movimento. E o outro movimento é o movimento de panicar completamente. A gente viu muito isso, né? Eu escutei alguns profissionais de saúde e a gente via assim a quantidade de gente da saúde que logo no início mesmo, naqueles momentos muito críticos, que estava todo mundo muito mobilizado, profissionais que estavam completamente fechados, trancados dentro de casa, sem conseguir trabalhar, completamente tomados é, pelo pânico, né? Então, esses dois movimentos que são que estão muito presentes. É interessante, porque Uhum. no início, desde o início da pandemia, o movimento é isso, não existe, não é tudo isso, é exagero, é gripezinha, esse tipo de movimento. E agora, a gente está vivendo uma nova onda também de negacionismo muito perigosa, eu acho que é a pandemia acabou. Com essa Uhum. retomada, né? Com essa retomada, muitos estão exatamente nessa posição. A pandemia acabou. Então, vamos para a rua, tomados, inclusive, de uma certa euforia, né? E é um outro movimento extremamente perigoso também, é outra face desse Uhum. movimento negacionista, né? E também que tem muita relação com um outro mecanismo que eu acho que foi colocado tem sido colocado muito em prática também, que é uma defesa maníaca, é o que a gente chama assim, de uma defesa Uhum. maníaca contra a ameaça, né? Então, muita informação, excesso de lives, excesso de shows, né? Quer dizer, todo mundo muito maníaco, né? Para lidar com essa questão com a angústia, né? E com a ameaça. Esses dois Uhum. mecanismos muito presentes, né? Bom, em todos esses casos, eu acho, nesses casos que eu falei, em todos eles, o que a gente vê é exatamente isso: é uma recusa da realidade, né? E exato, olha, Dulce Lima está falando do filme, né? A Negação. Eu também recomendo, Uhum. adorei esse filme. Então, você veja que é muito. Em todos nesses casos, a realidade não faz esse papel de apaziguar, né? Pelo contrário, a gente é confrontada assim com um ambiente uma realidade muito crua, né? Sem Uhum. mediação. E aí, quando eu falei sobre isso, né, na coluna do rádio, né, a partir da qual muitas das coisas que a gente vai falar agora são baseadas no que estava falando lá, eu dizia assim, que achava que nesse momento, porque a pergunta era assim, o que fazer então com essas pessoas que estão nessa situação, né? E eu dizia que eu acho que nessa situação tem três palavras-chave para mim, que são justamente frente a essa situação de desamparo, né? Essa situação de desamparo que essas pessoas ficam, elas têm que contar, não é, com um meio ambiente acolhedor, minimamente acolhedor, que sustente, né? Porque a gente não pode achar que a realidade não, como diria Canguilhem, né? A gente não pode contar que não vão acontecer as infidelidades do ambiente, né? Existem as situações como essa que a gente está vivendo, isso é inevitável, isso faz parte da nossa contingência, né? É contingencial. Uhum. É o imponderável, quando o imponderável mostra sua face.
Mas é necessário que, frente a isso, a gente procure, né, fornecer um ambiente mais acolhedor. E eu dizia que tinha 3 palavras-chave, né, nesse momento, que são justamente, eu acho, compreender, acolher e apoiar. Quer dizer, eu penso que isso é o que diz de um meio ambiente, né, minimamente confiável e acolhedor. E que sustenta a onda, né? Que como o Winnicott diria, né? O desamparo, ele não é inerente à situação. O desamparo existe quando o ambiente não é capaz de fornecer esse acolhimento, né? Então, vejam que, frente a essa situação, né, traumática, muito difícil, você veja que tem sido fundamental, né, é exatamente a solidariedade, a confiabilidade do meio ambiente, no final das contas. Né? Essa que eu acho a coisa fundamental. E no trabalho, como é que isso se expressa? Isso se expressa exatamente pela ação das pessoas, pela ação dos colegas, sobretudo pela ação dos gestores, extremamente importante nesse momento, isso, né? Quer dizer, na construção de um ambiente, alguém está falando aí, um ambiente suficientemente bom, né? Então, é isso mesmo. Acho que a gente tem essa tarefa, né, nesse momento, de construir para as pessoas que estão na situação de mais vulnerabilidade esse ambiente mais acolhedor, confiável e tal, né? Bom, e é aí alguma pergunta? Não, é que teve um comentário de Mayra, eu acho, Mayra ou Maiara Lapa, né? Que ela fala assim, que a negação dos pares também gera muita angústia, né? E a gente pode pensar isso pela via da negação, quando você vê o outro se arriscando, mas também por isso que você está falando agora, né? Quando o outro nega, você também não tem esse apoio, né? Exatamente, exato. Uma coisa que eu estava até conversando com um grupo hoje de manhã, com um grupo de amigos, a gente dizia isso, a gente está tendo um exemplo do que é um ambiente confusional, diria o Winnicott, né? Onde você tem informações absolutamente contraditórias, né? Onde você não tem você não tem uma liderança, né, que assume uma posição, né? E que então agrega as pessoas em torno disso. Muito pelo contrário, a gente tem um ambiente hoje absolutamente não confiável, absolutamente desagregador e absolutamente confusional, quer dizer, você fica completamente confuso em relação a informações que são o tempo todo contraditórias, né? Às vezes até contraditórias e conflitantes mesmo. Então, isso tem sido uma coisa muito difícil para a gente lidar, né? Então, levando esse ponto do que seria esse ambiente confiável, né? Ser montado na solidariedade, na confiabilidade, era justamente aí que eu queria pegar um gancho, sabe, Clarice, para pensar sobre passar para o nosso segundo ponto e pensar nos desdobramentos possíveis, né, da pandemia, tanto para o mundo como para o mundo do trabalho, onde nós nos inserimos enquanto trabalhadores de toda a ordem. Então, muita gente tem falado sobre isso, né? Intelectuais de todos os campos, das ciências sociais, biológicas, né? Todo mundo tem falado sobre o impacto da pandemia, sobre qual é o futuro, né? O futuro do mundo pós-pandemia. Né? Uns mais otimistas, outros menos otimistas. Uns dizem que sim, que vai ter mudanças muito importantes, outros acham que não, que isso é alguma coisa que vai passar batido, né? Eu, particularmente, acho que um acontecimento dessa multa não passa batido. Né? Eu fico achando, inclusive, que às vezes há uma certa confusão entre essa mudança que se espera, assim, individual, certo? E pode ter gente que passe batido individualmente, mas como acontecimento histórico, social, eu acho que é impossível. Mesmo porque a gente já está utilizando, né, práticas diferentes, modos de relacionamento diferentes, né? Então, eu fico pensando que, sem dúvida nenhuma, e esse acontecimento vai ter uma incidência, né, nos nossos próximos, nas nossas formas, né,
futuras, de nos relacionar, de conviver, né? De ver o mundo, enfim. Eu acredito. E como eu não me considero uma pessoa pessimista, eu aposto assim, eu olho para a história, para outras histórias de pandemias, de revoluções, de guerras, que são acontecimentos hiper traumáticos, e a gente tem, né, a gente tem consequências importantes para a humanidade. A gente extrai deles conquistas até muito importantes para a humanidade, né? Então, eu vejo por aí. É uma aposta, porque, logicamente, eu fico muito pensando, sabe? Que a gente está num momento assim, meio de encruzilhada. É um desses momentos que você vai, para onde vamos? Eu acho que não seguimos exatamente como o Dulce está dizendo, né? Tem uma esperança aí, tem um desejo, né? Um desejo de que algo modifique. É sobre isso que eu queria falar agora. Então, veja, aí que eu queria, né, dar um passinho atrás para a gente, então, avançar. Eu gosto muito de Amos Oz, que é um escritor israelense, né, veio aqui no Brasil em 2018, 6 meses antes de morrer. Ele veio em julho, morreu em dezembro de 2018. E nessa ocasião ele deu uma entrevista maravilhosa, está disponível no YouTube. Ele veio lançar um livro, né, pela Companhia das Letras, e então ele deu uma entrevista maravilhosa. E aí, nesse momento, o entrevistador fez uma pergunta que eu achei assim, crucial. O entrevistador virou-se para ele e perguntou assim: como é que o senhor vê o avanço do radicalismo, do racismo, da intransigência, quer dizer, de tudo isso que a gente está assistindo agora? Como é que o senhor vê? Acha que isso é devido a quê? Ele deu uma resposta que eu achei assim magistral, né? Ele disse o seguinte: ele disse, olha, parece que nós estamos nos afastando, né, temporalmente dos trágicos acontecimentos do século passado. Ele queria se referir à Segunda Guerra Mundial e à emergência dos regimes totalitários, né? Então ele disse assim, olha, nós estamos perdendo a memória disso. Nós estamos nos afastando muito desses eventos trágicos, né? E aí ele diz uma coisa espetacular. Ele diz assim, olha, Hitler e Stalin, eles não tiveram nenhuma intenção de fazer isso, mas eles nos deixaram um legado fundamental, que foi a consciência, né, da necessidade de nos organizarmos, do mundo se organizar de uma outra forma, né? Ele diz, a ordem mundial que se instalou depois da Segunda Guerra Mundial foi uma ordem mundial centrada na solidariedade, na colaboração. E, de fato, né, quando a gente vê a criação dos organismos internacionais, da ONU, da OEA, quer dizer, todos esses organismos que foram mecanismos ordenadores de uma outra ordem social, né? Então, ele diz exatamente isso. Não foi a intenção deles, absolutamente, que eles não teriam jamais essa intenção, mas nos deixou esse legado, certo? E esses mecanismos internacionais, qual foi a função deles? A função foi justamente ordenar o mundo, né? Quer dizer, dar uma ordenação no mundo por esse viés da solidariedade, da cooperação e também de outra coisa muito importante, que era justamente de um certo contorno para os impulsos humanos. Quer dizer, a Segunda Guerra, os regimes totalitários mostraram do que somos capazes, né? Eles deixaram esses acontecimentos deixaram isso muito claro, né? Nós somos capazes de barbaridades. E essa consciência, né, quer dizer, da nossa vulnerabilidade e da possibilidade de praticar o mal, né? Quer dizer, isso não é ontológico, mas existe aí. Nós somos capazes de praticar, né? O mal radical, como diria Hannah Arendt, né? Isso é uma coisa humana. Então, essa ordem mostra para isso. Quer dizer, que surge aí uma ideia de sujeito, né? De um sujeito vulnerável, que precisa da solidariedade, que precisa da cooperação e que também precisa de certos ordenadores
Porque, da mesma forma que é capaz de realizar coisas maravilhosas, é capaz de realizar as piores coisas, né? Uhum. Então, é interessante porque você veja justamente desse acontecimento trágico, né, que surge, então, as sociais-democracias, né, todo o estado de bem-estar social, quer dizer, são herdeiros, essas instituições, elas são herdeiras, não é, da Segunda Guerra Mundial. Estão vindo, minha gente. Caiu, Clarice. Eita. Eu tô te escutando, mas eu acho Caiu. que você não está. Tá me escutando? Estou escutando. Pronto, eu também. Pronto, Todo voltou. mundo. Deram legal aqui. Aham. Pronto. Então, você veja que esses mecanismos, né, são herdeiros da segunda, dessa experiência extremamente traumática, né? Extremamente traumática da humanidade. Então, Uhum. isso aconteceu, mas o que é que a gente vem observando nesses últimos 40 anos, né? 30 anos. O que é que a gente vem observando? Um avanço muito grande, né? Um avanço desde a derrubada do Muro de Berlim, do término da Guerra Fria. O que é que a gente vem observando? A gente vem observando um avanço, né, das democracias liberais, né, em toda a Europa, também aqui na América Latina, um avanço galopante, né, e que nos últimos 10 anos se acentuou de uma forma muito, muito predatória, né? E aí, daí, surge, né, uma outra ideia de sujeito, né? Quer dizer, o sujeito, quer dizer, chamado hoje o sujeito neoliberal, né? Quer dizer, esse sujeito absolutamente invulnerável, esse sujeito que tudo pode, né? O we can, quer dizer, é o sujeito da vontade, da autodeterminação, o sujeito Uhum. que se autoengendra e se Uhum. autoempreende, né? É o empreendedor de si mesmo, quer dizer, você veja que surge aí uma ideia nova de sujeito e surge também, consequentemente, o avanço dessa ideia do Estado mínimo, quer dizer, para um sujeito que de nada Uhum. precisa, que não precisa de nenhum amparo, exatamente, o sujeito empreendedor de si mesmo, quer dizer, para esse sujeito que é absolutamente autossuficiente, não é? Então, que ele seja jogado ao seu próprio esforço, né? A meritocracia, Uhum. quer dizer. Então, você veja que tem uma mudança, uma guinada grande, né? É a isso que o Amos Oz se refere, né? Parece que nós nos distanciamos cada vez mais disso que para ele foi o legado, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial, Uhum. né? E dos regimes totalitários. Então, nessa ideia de um sujeito que, para ser livre, ele precisa, a ideia de liberdade, que é uma ideia de liberdade para se desvencilhar do outro, para se desvencilhar Uhum. do Estado, que são Todo vistos um lógico individualista, né? exatamente, Todo um. corolário, né? Quer dizer, esses que Sim. são eles, é uma ideia é uma noção de liberdade, né? Que é exatamente essa noção de que precisa se Uhum. desvencilhar dos empecilhos, né? O outro como empecilho, o Estado como empecilho. E então, isso vai propiciar uma mudança do que um autor que eu tenho gostado muito, né? Tem sido muito lido atualmente, que é o Byung-Chul Han. É um autor Uhum. coreano, né? Ele é coreano de nascimento, mas toda a formação é europeia. Ele vive na Alemanha, né? Ele tem um livro pequenininho, tá aqui esse livro, não sei se vocês já viram. A Sociedade do Cansaço, né? Né? A gente deu uma estudada grande nele, né, Clarice? Sim. Então, ele traz uma coisa muito interessante, né, que faz a gente compreender muito bem essa guinada, né? Que é a guinada, ele diz, nós passamos, né, da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Então, é isso que nós assistimos hoje, né? É o sujeito do desempenho, o sujeito que ele se autoengendra, ele é o, Uhum. ele é o cobrador de si mesmo, ele não responde a uma demanda do patrão
Exatamente, a positividade que todos buscam, a competitividade que estão falando aí, né? Então, veja, esse sujeito que é o patrão de si mesmo, que é aquele que cobra, quer dizer, ele não tem como se livrar disso, ele não tem como se livrar do chefe, do patrão, Uhum. porque no final das contas a exigência massacrante, né, aniquilante, vem Uhum. dele mesmo, quer dizer, ele Uhum. tornou-se, né, o patrão de si mesmo, o algoz de si mesmo, né? E é o que a gente tem observado muitíssimo, né? Esse Uhum. sujeito que precisa ter sucesso, que precisa vencer a qualquer custo, né? E o que é mais Uhum. grave, o que é mais grave é que aqueles que não conseguem, porque é impossível conseguir e responder a essas demandas, eles vivem Uhum. isso não como algo que é impossível, porque essa ordem econômica é impossível, mas como está dizendo aí, a pessoa que entrou aí, é o próprio sujeito que carrega toda a culpa pelo fracasso. É exatamente isso. Uhum. Então, o fracasso passa a ser vivido individualmente, como um Sim. fracasso individual. E então, o que é que a Uhum. gente tem observado? E isso tem uma incidência direta sobre o campo do trabalho. Direta, né? Porque o que é que a gente vê hoje? A gente vê uma legião, né, de trabalhadores panicados, ansiosos, deprimidos, fracassados, né? E aparece uma figura psicopatológica muito presente, né, agora, que é exatamente a tal síndrome de burnout, por exemplo, né? Uhum. Uma legião de trabalhadores com síndrome de burnout. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, entre os bancários, é uma coisa, uma incidência assim impressionante, né, dessa síndrome, que é assim, é o pifô geral, né? O trabalhador chega numa exaustão tal que pifou, né? Sintomas de depressão, de ansiedade, quer dizer, Uhum. é o que a gente poderia assim, é o sujeito depauperado, né? Pela exigência e por impossível, né? Muito bem. Então, aí eu vou começar a falar das minhas esperanças, né? Quer dizer, de como é que eu vejo isso e de como é que eu acho que a pandemia, logicamente, são as primeiras impressões, né? Porque a gente está no meio ainda da história, talvez seja até Uhum. uma aposta de esperança, né? Porque, de fato, tem até, minha gente, eu recomendaria, né? Eu recomendo para sobre isso, quem se interessar, o livro o livro do Churran, e tem também um livro muito interessante de um colega nosso, filósofo da Universidade Federal, Érico Andrade, que se chama Sobre Loser, né? É um livro também Uhum. muito interessante que trata sobre isso que a gente está falando, né? Essa legião de losers que a gente está falando aqui. Muito bem. Então, o que é que a pandemia, como é que a pandemia incide, né? Incide nessa história toda? Eu acho que tem vários pontos que a gente pode pensar, assim, obviamente, nada sistematizado, são as primeiras impressões, né? Mas eu acho que a gente pode tirar algumas impressões. Por exemplo, a pandemia, sem dúvida nenhuma, põe questões a esse modelo que, do meu ponto de vista, já vinha dando sinais de esgotamento, né? Quando a gente tem, por exemplo, a Uhum. crise migratória, por quê? Porque esse modelo é um modelo baseado, como a gente está vendo, né, na exclusão, na desigualdade, né? Ele produz desigualdade, porque ele é excludente. Por princípio, ele é excludente. São só Uhum. muito poucos que conseguem ter sucesso. São muito poucos que vão concentrar toda a riqueza, né? Então, a gente eu acho que essas, por exemplo, para mim, a crise migratória é um dos sinais, né, de que não é possível você pensar um mundo que não cabe todos, né? Quer dizer, um mundo que não cabe todos, aqueles que estão excluídos vêm, sem dúvida nenhuma, buscar um lugar ao sol, né? Então, eu acho que esse modelo vem dando sinais de esgotamento. E eu acho que a pandemia pode apressar algumas das ações, né, que podem fazer alguma diferença e nos levar, como se fosse assim, sabe o cavalo de pau, que você está assim, indo para o abismo, mas chega na hora, ó, vai dar um cavalo de pau e pode tomar outro rumo.
Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu acho que é uma oportunidade para isso. Por quê? Porque eu acho que a pandemia está colocando algumas coisas que vão exatamente ir de encontro, contra os princípios que se sustentam esse modelo. Primeiro, Uhum. a questão da invulnerabilidade, né? A questão da invulnerabilidade humana. Pelo contrário, a pandemia está nos mostrando que nós estamos completamente revirados, ameaçados, o mundo de cabeça para baixo, Uhum. tudo de perna para o ar, não é? Por causa de uma criatura que a gente não pode nem chamar de ser vivo, né? Porque ele só Uhum. vive no hospedeiro. Então, veja onde está a nossa invulnerabilidade. Muito pelo contrário, né? Somos absolutamente. Alguém está dizendo aí, o capitalismo não trouxe resposta para as grandes questões da humanidade. Exatamente. E agora a gente está nesse impasse, né? Então, primeira questão da vulnerabilidade. Depois, outra coisa fundamental, né? A pandemia mostra que, diante de uma questão dessa monta, as soluções individuais são absolutamente irrisórias, né? Não tem nenhuma importância, pelo Uhum. contrário, a gente está vendo que as soluções são sempre as soluções coletivas. Estado mínimo numa situação dessa, veja o que acontece, né? O Estado tem que se fazer presente, entende? O Estado está se fazendo presente porque não tem outro jeito. Porque exatamente nós não Uhum. somos invulneráveis. Essa criação, né, do sujeito autossuficiente é uma criação, do meu ponto de vista, muito maléfica para a humanidade, né? Então, a Uhum. pandemia mostra isso também, a importância do Estado, a importância de um Estado que socorre, que protege, né? Trump não queria de jeito nenhum largar os trilhões dele para socorrer as pessoas, mas não teve outro jeito, ele tem que fazer isso, né? É uma situação da própria circunstância mesmo, circunstância da Uhum. humanidade, né? O nosso SUS, por exemplo, minha gente, né? Quer dizer, que protagonismo que o SUS alcançou agora, né? O nosso SUS, que estava assim, ameaçadíssimo, completamente sucateado, né? Gente que fazia crítica que isso era impossível. Eu vi gente dizer, a conta do SUS não fecha, é um projeto inviável, né? Então, você veja como, nesse momento, a importância fundamental do Uhum. SUS. Os Estados Unidos, com todos os trilhões que tem, se viram em maus lençóis, porque tinha dinheiro demais, mas não tinha organização nenhuma. O que ia fazer com tanto dinheiro? E tá a tragédia que tem, Uhum. né? Então, você veja a importância, né, das soluções compartilhadas, das soluções coletivas, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto muito, muito importante, né? E que vai de encontro a esse modelo. O outro ponto que eu acho muito importante também, que a pandemia escancara, é exatamente a importância da colaboração entre as nações. É muito incrível, né? Porque você veja qual era a situação que a gente estava. A situação que a gente estava era uma situação assim, de levantar muros, soluções nacionalistas, de levantamento de muros, de fechamento de barreiras. As mercadorias circulavam livremente, mas as pessoas não. Né? Então, você Uhum. veja que isso daí é outro ponto que a pandemia também vem escancarar e vai acelerar a discussão em torno disso, sem dúvida nenhuma. Tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Yuval Harari. Não sei se vocês conhecem, mas ele tem um livro bem famoso, best-seller, né? 21 lições para o século XXI, o Sapiens, o Homo Deus. E Uhum. ele agora, durante a pandemia, ele publicou um livrinho pela Companhia das Letras de poucas páginas, que ele chamou de A Batalha contra o Coronavírus. E lá ele enfatiza muito isso, né? De que agora, no momento da pandemia, é necessário realmente isolamento, barreiras, tudo mais. Mas fora disso, para inclusive enfrentar futuras Uhum. pandemias, é exatamente o contrário. Esse livro é muito genial, está em PDF, né? Quem quiser, está Uhum. disponível na internet. E então, Até porque, né, Ana? Eu fiquei pensando isso da barreira, né? A barreira agora, ela vem, parece algo que é individualista, mas não é, né? É justamente porque exatamente, pensa no coletivo, né? É exatamente. totalmente diferente. Exatamente, Clarice, muito boa essa observação, porque a gente vê as pessoas dizendo, eu estou privada da minha liberdade de ir e Uhum. vir, né? Quer dizer,
é um equívoco muito grande, um equívoco total, porque exatamente como você disse, o isolamento aí agora tem um sentido coletivo. Nós estamos em casa para nos proteger e protegemos os outros, né? Uhum. Então, essa coisa que o Harari chama atenção da colaboração, quer dizer, ele diz exatamente ao movimento de isolamento, de barreiras e muros, a gente tem que pensar exatamente no aprofundamento da globalização, né? Onde você Uhum. tem basicamente a colaboração e essa visão, né, de que o risco da desigualdade é um risco para todos, não é só para aqueles que, dentro da desigualdade, ficam vulneráveis. Uhum. É um risco para todos. E ele chama muita atenção, veja mesmo, quando um vírus surge no país pobre da África, somos todos nós do planeta que estamos ameaçados, Uhum. né? Então, essa visão de que você precisa construir um mundo que caiba todos, né? Uhum. Então, ou seja, eu fico pensando, sabe? Outra coisa que também chama muita atenção agora, né? É a questão da importância da informação, da educação, né? Do acesso à tecnologia, do papel da tecnologia, né? Que eu vou falar mais um pouquinho mais adiante, já está quase na nossa hora, mas enfim, né? Mas enfim, vou tentar resumir. Então você veja que de alguma forma a pandemia colocou essas questões, né, para um modelo de ordem econômica e social, que eu acho que já estava em questão, e agora eu acho que inevitavelmente vai se confrontar, porque aí eu volto àquela história. Não se trata de como isso vai incidir pessoalmente, quer dizer, naquele indivíduo, mas se trata de que nós já estamos colocando em prática, não é, modos diferentes, né, práticas diferentes das que a gente vinha trilhando. Então, eu tenho esperança de que isso possa ter algum efeito, né? Quer dizer, que a gente possa tirar da pandemia efeitos positivos, como a gente tirou dessas grandes tragédias do século XX, né? Então, você veja como isso vai incidir no campo do trabalho, né? Eu acho que exatamente, eu optei por falar aí, para inserir o trabalho nesse campo mais geral, entendeu? Porque aí o que é que a gente pode pensar? Por exemplo, nós vamos continuar seguindo esse caminho, produzindo os deprimidos, os síndrome de burnout, os ansiosos no ambiente de trabalho, ou nós vamos pensar em outras formas? Nós vamos Uhum. pensar nessa forma, né, de exploração, de levar à exaustão, dessa obsessão pelo desempenho, né? Ou vamos trilhar outros caminhos, né, no mundo do Uhum. trabalho? Acho que essa é a primeira questão. Outra coisa importante, em relação à desigualdade, como é que a gente vai lidar com isso? Nós estamos assim, nós sabemos, no mundo do trabalho isso vai ser caótico, porque a gente já vem, né? Os empregos estão desaparecendo, muito devido à questão da tecnologia mesmo, da automação, né, nos ambientes de trabalho. Como é que nós vamos lidar com isso? A gente vai lidar, Uhum. né, propiciando exato, a gente vai propiciar e aprofundar essa desigualdade, deixando esses excluídos para trás, ou ao contrário, a gente vai repensar, como estão dizendo aí, o indivíduo no seu meio profissional, né? Quer dizer, o que é que a gente vai construir? A gente vai construir um ambiente que abandona, que deixa para lá, ou a gente vai tentar construir, né? Quer dizer, um ambiente mais Uhum. acolhedor, que vai lá e puxa o outro para ser integrado. É uma coisa que vai se colocar no mundo do trabalho agora. Por quê? Porque a gente vai produzir, e isso a pandemia acelerou enormemente, a gente vai produzir uma legião de analfabetos digitais ou pouco alfabetizados digitais que vão ter pouca vez nesse mundo que agora apressou-se, digamos assim, rumo à digitalização, né? Uhum. Então, só para terminar, eu diria
que o futuro do trabalho vai depender exatamente do futuro, não do trabalho, mas do futuro para o mundo, né? Como Uhum. é que nós vamos trilhar os caminhos a partir dessa experiência, entendeu? Eu acho que a gente está com uma grande oportunidade na mão de Uhum. aprofundar essa direção que a gente está tomando, que eu acho que é absolutamente destrutiva, né? Ou se a gente vai dar esse cavalo de pau, né? E entrar em outros caminhos. Eu, sinceramente, espero que a gente trilhe outros caminhos. Até porque, como diz o Harari, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, olha, isso é um fato. A tecnologia vai fazer um enorme estrago no campo do trabalho. Mas ele diz assim, mas a tecnologia, as empresas de tecnologia, não são elas que vão ser responsáveis por a gente dar um outro rumo. Na verdade, isso é uma questão política, dos rumos que nós queremos para o nosso mundo, né? Porque o mundo dos homens, ele diz do planeta que habitamos, né? Do planeta objetivo, que a gente precisa cuidar, mas diz também dos negócios humanos, como diria Uhum. Arendt, né? Que é justamente como é que nós vamos nos relacionar, como nós vamos distribuir a nossa riqueza, como nós vamos olhar o outro, como nós vamos, enfim, Uhum. digamos, escolher o mundo que a gente quer habitar, né? Era isso que Uhum. eu tinha para conversar com Uhum. vocês. Muito, muito importante, né, Ana? Porque traz isso de a gente pensar, né, que o trabalho, né, o nosso trabalho, ou o trabalhar, né, pensar o trabalho não pode estar, e não tem como estar dissociado, né, do pensar o mundo, né, do pensar as relações sociais, né, que é essa coisa toda coletiva, né? Então é importante, e novamente, né, que a gente esteja pensando, né, não só no nosso, né, como vai ser o nosso retorno, Uhum. né, mas a gente esteja ligado para pensar nesse todo, né, nessa mudança toda. Realmente muito importante. Então, a gente tá ficando no nosso tempo, né, mesmo. Pois é, hoje Agradecer. da outra vez eu fiquei assim, aperreada com esse tempo, né? E ficou tanta coisa para falar que eu propus uma segunda Foi. live, né? Fui eu mesmo que propus. E Mas eu foi ótimo, como você disse, casou muito, não foi o tema que ficou faltando falar para acho. falar nesse momento agora, Pronto, pois de é. retomada. Então, agradecer, né, Clarice? Agradecer a todos, né, que estiveram aqui conversando com a gente, né? E convidar para as próximas, né? Convidar Sim, é isso. para as próximas lives, né? Isso. A primeira parte, né, gente, como eu falei no início, né, a primeira parte dessa live tá salva no GTV, essa também a gente vai tentar salvar. E fiquem aguardando, né, que toda semana a ideia é ter uma, próxima semana tem outra. Tá bom. Obrigada a todo mundo. Boa noite, Obrigada, então. Ana, Muito também. obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau.